Facebook e também do YouTube. Tudo bem? Meu nome é Eduardo. Uma alegria estar com você para compartilhar a palavra de Deus. Desde já eu peço que você curta, compartilhe, comente e me apoie também lá no YouTube, lá no canal Refletindo a Mente de Cristo, ok? Nessa oportunidade, então, estamos dando continuidade à nossa série sobre o livro do Peregrino, que representa uma alegoria sobre o caminhar do cristão no seu dia a dia. Uma alegoria sobre o cristão e sua jornada, com suas lutas, as suas dificuldades, as suas provas. Todos nós passamos por isso. As vitórias e também os momentos de grande aflição. E dessa forma, John Bunyan expressa muito bem, então, verdades espirituais para nossas vidas. Ok? Então nós paramos onde Cristão estava na casa, no Palácio Belo, que representa a igreja. Ele foi recebido por vigilante, que representa o pastor, o obreiro, aquele que deve vigiar pela obra. E demais pessoas cuidam dele ao ser recebido e adentrar ali. Discrição, piedade, prudência, caridade. E ele, depois de ter um longo diálogo e expressar sua fé, também ter a sua fé edificada, ele vai descansar no final da noite e ao amanhecer todos se levantam novamente. Depois de passarem um tempo conversando, aconselharam o cristão a não viajar antes de conhecer as várias salas do palácio. Então agora eles vão mostrar alguns aspectos da vida cristã e alguns princípios da vida cristã para o peregrino, para que ele seja edificado antes de partir. Primeiro eles levaram ele à sala de estudos, onde lhe mostraram registros muito antigos, em que, como lembro, no meu sonho, mostraram a genealogia do Senhor da Montanha, que era filho do ancião de dias. Falaram sobre a genealogia de Cristo, que é perfeita. Se você pegar toda a genealogia de Cristo, ela é perfeita. E também Cristo veio na plenitude dos tempos. Depois que Cristo veio, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída e as genealogias após a destruição de Jerusalém, elas perderam essa unidade, ficaram fragmentadas. Mas a genealogia de Adão até Cristo foi uma genealogia perfeita e Cristo ele vem na plenitude dos tempos. Veio por meio de uma geração eterna. Cristo foi gerado eternamente. Desde quando Jesus existe? Será que ele foi criado por Deus? Não. Cristo, ele foi gerado eternamente. Ele sempre existiu com o Pai e com o Espírito Santo. Aqui também estavam registrados todos os atos dele e os nomes de centenas de pessoas que trabalharam em seu serviço, e como ele os colocou em habitações que nem o tempo nem a morte poderiam destruir. Nessa altura, leram para ele algumas ações dignas praticadas por alguns de seus servos, como subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram poderosos em guerra, se fizeram fortes na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Então é uma galeria de exemplos que ela está registrada em Hebreus capítulo 11, chamada a Galeria dos Heróis da Fé. Pessoas que, como diz o autor dos Hebreus, o mundo não era digno. Perseveraram e permaneceram. Isso serviu para que a fé de cristão fosse fortalecida. Esses homens da Galeria dos Heróis da Fé, em meio a todas as lutas e tribulações, o Senhor lhes deu graça para eles perseverarem e permanecerem nele, firmes, batalhando pela fé, homens dos quais o mundo não era digno. Verso 32 de Hebreus 11, que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, puseram em fuga os exércitos inimigo, na batalha se esforçaram,
Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos em pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Você viu como é a galeria dos heróis da fé? Pessoas que o mundo não era digno e que o mundo perseguiu. Por quê? Porque o evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem que aponta para Cristo, ela vai em contrapartida à mensagem do mundo. Então, quando uma igreja ela se torna amiga do mundo com sua mensagem de autoajuda que vem de homens, com certeza ela está indo na contrapartida da mensagem bíblica. Normalmente, esse tipo de cristianismo tem suas denominações lotadas. É a porta larga, é o caminho espaçoso, é o caminho que recebe os aplausos do mundo. Porém, esse não é o mesmo caminho trilhado por aqueles que realmente estão em Cristo. O Evangelho de Cristo ele é confrontador. O Evangelho de Cristo ele exige uma renúncia. Ele exige arrependimento. Exige que o homem seja transformado. Apresenta uma caminhada em um caminho estreito, por uma porta apertada, para que o salvo chegue à glória. Haverá que carregar uma cruz. Esse é o evangelho bíblico, e que em muitos lugares já está sendo trocado, se já não foi trocado, pelo evangelho da facilidade, da prosperidade, da mensagem positiva de autoajuda, mensagem terapêutica. Sim, está sendo trocado pela mensagem de milagres, de maravilhas, que não traz consigo Jesus Cristo e a sua mensagem de salvação. Isso é muito sério. Estamos vivendo nesse tempo, nos últimos dias. Os apóstolos eles já avisavam que encontraríamos tempos difíceis nos últimos dias, tempos trabalhosos, e estamos enfrentando eles. Mas o peregrino, ele enfrentaria esses momentos também, e ele está agora sendo consolado para que fosse fortalecido nos momentos que ele enfrentaria de aflição. Por quê? Porque, ao olhar para os heróis da fé que venceram na jornada, ele seria encorajado. Olha, eles venceram, e pela graça, se o Senhor me ajudar, eu também conseguirei, eu também irei avante. Se o Senhor me ajudar pela sua graça, eu também passarei por essas aflições. Eles a seguir mostraram em outra parte dos registros da casa como o Senhor desejava receber seus queridos, mesmo aqueles que no passado o tinham desafiado. Cristão também ouviu outras histórias famosas e antigas e modernas, com profecias e previsões para o futuro, tanto para o medo e espanto dos inimigos, como para conforto e consolo dos peregrinos. No dia seguinte, eles o levaram para a sala de armas, onde lhe apresentaram todos os equipamentos que seu senhor fornecia aos peregrinos, como espada, arco, capacete, couraça, todos os tipos de orações e sapatos que não se desgastavam. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 29 e verso de número 25. Então agora cristão é levado a um local onde tem armaduras, vestimentas para a guerra. E ele precisava dessas vestimentas. Assim, nós também, como salvos, precisamos nos revestir do Senhor, na força do seu poder. 29, verso de número 5 de Deuteronômio. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. A providência e o cuidado de Deus para com o povo. Se Deus te chamou para trilhar o caminho da salvação, Ele não deixará faltar a provisão espiritual. Ele começou a boa obra e Ele acabará. Efésios, capítulo de número 6 e verso de número 13.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E o dia mau, ele vem? Com certeza. Nossa caminhada cristã não é de dias de rosas, mas temos também dias com espinhos. E para esses dias, o Senhor com certeza ele há de nos conceder graça e capacitação para podermos enfrentá-los. Ok? Não com a nossa força, mas com a força e a capacitação que vem do Senhor. Isso tudo seria suficiente para equipar tantos homens para o serviço do seu Senhor quanto o número das estrelas no céu. Então, Deus, pela sua graça, é infinito em conceder capacidade aos seus. Eles também lhe exibiram alguns dos instrumentos que seus servos usaram para realizar coisas maravilhosas. Tudo isso para fortalecer a sua fé. Mostraram-lhe o cajado de Moisés, o martelo e o prego com que Jael matou Cícera, os cântaros e trompetes e lâmpadas com que Gideão venceu os exércitos de Midian. Ali lhe apresentaram a guilhada de boi com que Sangar matou 600 homens, a queixada com que Sansão realizou atos poderosos, a funda e a pedra que Davi usou para matar Golias, a espada com o seu senhor, que o seu senhor matará o homem do pecado. Além de tudo isso, mostraram-lhe muitas coisas excelentes, que Cristão ficou radiante e feliz. Feito isso, todos foram novamente para descansar, para a cama. Ao amanhecer, o levaram ao topo da casa e lhe pediram que olhasse para o sul. Ele viu a uma grande distância um país montanhoso, bonito, com bosques, vinhas, frutos e flores, e todos os tipos, nascentes e fontes, tudo maravilhoso de se ver. Ele perguntou o nome do país e lhe disseram: é a terra de Emanuel, o que pertence a todos os peregrinos, assim como esse monte. Quando você chegar lá, conseguirá ver o portão celestial. Veja que nesse local que ele estava, que simboliza a igreja, um local de descanso, ele foi consolado, ele recebeu exortações, ele também testemunhou acerca da sua fé, ele também foi capacitado, instruído, foi revestido com armadura, descansou, encontrou tranquilidade, encontrou paz, não havia contenda, não havia disputa, não havia brigas, fofocas, não havia intrigas, só o que se falava era sobre as coisas do alto, a palavra de Deus, as verdades eternas. Nesse local que ele estava, que simboliza a igreja, ele passou momentos maravilhosos. É claro, a igreja ela é constituída por pessoas imperfeitas, e um dos princípios na igreja é que todos reconheçam que são pecadores para fazerem parte da igreja. Quem acha que é perfeito não precisa de Cristo. Porém, isso não significa que a igreja deve ser um local onde exista briga, contenda, disputa, desavença, luta por posições, politicagem. Mas a igreja é isso aqui, ó: comunhão, unidade, confissão, bom testemunho, ajuda mútua, consolação, capacitação, descanso. Tudo isso é o povo de Deus unido, mutuamente se ajudando. Pessoas que chegam ali feridas, cansadas, e recebem o cuidado daqueles que estão ali. Que exemplo, não é? Imagina se ele chegasse num local, como nos dias de hoje nós temos tantos locais, onde só fala de prosperidade, de ministério, de cargo, ou de mirabolantes dons espirituais e maravilhas que você nunca vê nada acontecer, e não se fala nunca sobre o principal, o evangelho, a palavra, e as pessoas elas não têm comunhão umas com as outras muitas vezes. Mas aí você pode dizer: mas irmão, você fala muito sobre isso. Sim, porque eu digo a você, existe o joio e existe o trigo, existe a virgem prudente e a virgem insensata, existe a porta larga e a porta estreita, existe o caminho da salvação e o caminho da condenação, e existe uma verdade e existe muitos erros. E como você descobrirá se você está no caminho da verdade? Em um local onde é pregada a verdade. Veja se esse local evidencia Cristo e a mensagem bíblica explicada, lida, explicada e aplicada, ou evidencia outras coisas que não seja isso.
Então você precisa vigiar. Se você está num lugar que não tem esse cuidado que nós falamos aqui, que aconteceu na vida do peregrino, e não tem a centralidade na pessoa de Cristo e do Evangelho, cuidado. Cuidado para que a sua fé não esmoreça, confiando em obras, confiando em homens, confiando em cargos e não confiando em Cristo somente, na sua mensagem, no Evangelho e na salvação que vem dele, na graça que vem dele. Ok? E eles se conheceram. Isso é muito importante também, porque existem lugares que você nunca vai conhecer as pessoas verdadeiramente. Isso é o joio. Elas não se dão a conhecer, por quê? Porque elas não têm algo de bom para te mostrar. Elas não evidenciam Cristo, então para que elas vão se dar a conhecer para você? O assunto delas não é o Evangelho, o assunto delas não é Cristo. Cristo é um escândalo para esse tipo de pessoa religiosa, em alguns lugares e igrejas. Então elas não se darão a conhecer para você. E quando se darem, você verá que ali não há o Evangelho, não há Cristo, a verdade não está ali. Mas não é o caso aqui. Aqui ele foi consolado, fortalecido, animado, encorajado, promessas, capacitação, instrução, incentivo para continuar na jornada. E não pagou por isso. Por quê? Porque o seu mestre já havia pagado por ele. Hã? É tudo de graça, pela graça. Agora ele achou que deveria partir, e eles desejavam que o fizessem, mas primeiro disseram, vamos novamente à sala das armas. E assim fizeram. E lá equiparam ele para a jornada. Então, antes dele partir, levaram ele à sala das armas e o equiparam da cabeça aos pés. Equiparam da cabeça aos pés para caso de surgir ataques no caminho ele estivesse protegido. Com as novas vestes, os amigos o acompanharam até o portão. E lá ele perguntou ao porteiro se esse tinha visto um peregrino passar. O porteiro respondeu afirmativamente. Cristão, você o conhece? Porteiro, ele me disse que o seu nome era Fiel. Cristão, eu conheço ele. Ele vem do lugar onde nasci e era meu vizinho. Será que ele está muito longe? Porteiro, nesse caso, nesse momento, deve estar ao pé da montanha. Cristão, certo, bom porteiro, que o Senhor esteja com você e o abençoe grandemente pela bondade que demonstrou para comigo. Então o cristão começou a seguir seu caminho, mas discrição, piedade, caridade e prudência quiseram acompanhá-lo ao pé da montanha, até o pé da montanha. Foram juntos, relembrando as conversas anteriores, até que começaram a descer a montanha. Cristão comentou, assim como foi difícil subir, pelo que posso ver, será perigoso descer. Mas ele estava acompanhado. Ele estava acompanhado ali com pessoas que estavam o ajudando na descida. Sim, realmente é, concordou Prudência. Por isso é difícil para o homem descer o vale da humilhação, que é o seu novo destino. Foi por isso que decidimos acompanhá-lo. Em seguida ele começou a descer com muito cuidado, mas escorregou uma ou duas vezes. Depois vi no sonho que quando o cristão chegou na parte inferior da montanha, esses bons companheiros lhe deram um pão, uma garrafa de vinho e uma porção de passas. Então ele seguiu seu caminho ali, ele ceou com seus companheiros e foi fortalecido para seguir o seu caminho. E seus companheiros ali o ministraram. Ministraram o quê? Promessas de cargos ou ministérios? Ministraram o que para ele? Pediram algo financeiro? Ministraram o que para ele? Falsas expectativas? Não. Ministraram a realidade em Cristo, as verdades eternas. Ministraram aquilo que vinha da palavra de Deus para ele. Isso que eles ministraram na vida de cristão. E o verdadeiro salvo, o verdadeiro remido, o assunto dele é esse. O assunto dele, quando ele se reúne com outros cristãos, o principal assunto não é que não vai ter outras conversas, mas a conversa que deve governar os assuntos é o Evangelho, é Cristo, é a mensagem, é a palavra, é as glórias eternas, é a capacitação, é o discipulado, é a consolação, é o ânimo mútuo, é um forjando o outro, ajudando o outro, para que Cristo seja formado na vida da comunidade, dos irmãos. Então esse foi mais um capítulo 4, agora nós estaremos indo para o capítulo 5. Desde já eu agradeço você por estar aqui comigo, peço que Deus abençoe sua vida e peço que você curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal Refletindo a Mente de Cristo no YouTube e também aqui no Face, curta, comente e compartilhe, ok?
tudo seja para a glória de Deus. O nome do Senhor seja sempre glorificado. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado por esse momento. Que a tua palavra, Senhor, a tua instrução fique em nosso coração. E sejamos fortalecidos pelas verdades eternas. Tudo que vem de ti é para ti, por tua honra e glória, e nós precisamos da tua graça, Senhor. Capacita-nos. Ajuda cada pessoa que vai estar ouvindo esse vídeo e que ela seja essa pessoa fortalecida por ti, guiada por ti, até o caminho eterno. Precisamos, Senhor. Precisamos de ti. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.